Estamos de volta aqui com o nosso programa. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre doação de medula óssea, gente. Por que doar? Para quem doar? Em que caso fazer essa doação também? Eu estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores com o Wagner Fernandes, que vai conseguir tirar um pouquinho das nossas dúvidas aqui também. Boa tarde, Wagner. Boa Como é que tarde, você Kelly. tá? Eu tô bem. O Wagner é sociólogo e gestor também da ONG Amio. Isso, Associação da Medula Óssea. Que legal, hein? Parabéns desde já pelo trabalho incrível, que quando a gente vê que é alguma coisa assim de se doar para o próximo, a gente já fica feliz aqui também da mesma forma. Obrigado E me você explica pelo um pouquinho convite. sobre a questão, né? O que é a medula óssea? Você estava me explicando aqui nos bastidores, eu consegui entender, mas vamos explicar agora para quem está em casa assistindo. Legal. Bom, Kelly, a medula óssea é um tecido líquido que a gente tem dentro de todos os nossos ossos e a função dela no nosso organismo é produzir sangue. Então ela produz glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas. Ela é popularmente conhecida como tutano, né? Quando tem o osso do boi cortado, que tem aquele Sim. líquido vermelho ali dentro, aquela é a medula óssea. Aí ele estava me falando, gente, que todos os ossos do nosso corpo têm esse tutano. Isso. Só que não é do corpo inteiro que se tira para fazer a doação. É somente da parte da bacia, é isso, né? Isso, para doar a medula óssea existem duas formas. Uma é através da punção no osso da bacia, esse osso aqui que fica aqui nas costas, ou através da filtragem do sangue. A gente toma um remédio que estimula a produção de células-tronco no nosso organismo. Essa medula ela cai na corrente sanguínea e uma máquina parecida com a máquina de doação de plaquetas faz a filtragem do sangue e tira essa medula óssea de lá. Gente, a gente imaginava, assim, coisas totalmente diferentes, assim. Esses dias eu vi um amigo meu que tá passando por um tratamento oncológico e aí ele tava postando que ia fazer o transplante de medula, né? E aí eu imaginei que seria uma cirurgia e tal, não sei se é isso mesmo, se eu estiver falando alguma besteira, mas pelo que eu entendi ele tomou alguma coisa mesmo, e aí tava esperando ver se dava certo e tal, então faz parte também. Então, esse processo é um processo mágico que acontece no nosso organismo. Para receber o transplante de medula, esse paciente precisa receber uma forte dose de quimioterapia e radioterapia para matar a medula óssea doente e ele poder receber a medula óssea saudável do doador. Eles recebem os pacientes pelas veias do braço, como se fosse uma transfusão de sangue. Essa medula óssea cai na corrente sanguínea e sozinha ela vai parar dentro da cavidade do osso do paciente e Olha. começar a produzir sangue. Esse processo é chamado de pega da medula, ele acontece de 25 a 30 dias depois do transplante e o médico vai monitorando esse paciente com exames de sangue. Então, em algum momento, quando a medula pega, a contagem de glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas começa a subir sozinha, porque o organismo está produzindo sangue de novo. Entendi. Eu lembro que ele falava muito dessa questão da pega, que a pega parece que foi, não foi, ou ia, ou tinha que esperar esses 30 dias mesmo. Era assim antigamente? Eu nunca tinha escutado falar. É assim, a gente costuma brincar que o paciente que fez o transplante de medula óssea, ele tem duas datas de aniversário. A data em que ele nasceu e a data em que ele recebeu o transplante e a medula pegou, né? Começou a funcionar no organismo dele e começou a produzir sangue de forma correta e de forma saudável. Puxa vida, deve ser uma vitória, né, para quem vem passando por esse tratamento. E quem que precisa, né, de uma doação de medula óssea? Bom, em geral, todas as doenças que levam ao transplante são doenças do sangue, né? Então são doenças hematológicas, podem ser alguns tipos de câncer, como leucemias, mas casos de anemia, aplasia de medula, em suma, qualquer doença do sangue que foi tratada com remédio, esse tratamento não deu certo e a única chance desse paciente continuar vivo e saudável é tirando aquela medula óssea doente e ele recebendo uma medula saudável. Por isso que é importante a gente ter um registro grande de doadores de medula óssea, de pessoas que estão dispostas a doar essa medula e salvar a vida de uma pessoa que está precisando e que não tem mais tratamento para aquela doença, né? E como na doação de sangue tem que ter aquela questão da compatibilidade, na doação da medula também tem que ter. Quem que pode ser um doador? Então, para se cadastrar como doador de medula óssea, a gente tem que ter entre 18 e 35 anos, não ter histórico pessoal de HIV, hepatite C ou câncer. Você vai até um hemocentro, aqui na cidade de São Paulo é o hemocentro da Santa Casa de São Paulo, e você colhe uma amostra de 5 ml de sangue. Nessa amostra é feito um exame de sequenciamento genético que chama HLA. O que vai para o registro de doadores é um pedacinho do nosso DNA. Toda vez que o médico precisa transplantar um paciente, ele vai pegar a informação do paciente, vai jogar nesse sistema que chama REDOME, é o Registro Nacional de Doadores de Medula, e esse sistema vai ali procurar quem é compatível com esse paciente, e aí sim o doador é chamado para doar. Então, no primeiro momento, a gente, diferente da doação de sangue, né, que você doa ali a bolsa, essa bolsa vai para o hospital ser usada,
No caso da medula, primeiro a gente se cadastra e só doa quando tiver um paciente compatível com a gente. A questão da compatibilidade é importante porque a função da medula óssea é produzir sangue no organismo. Então ela produz os glóbulos brancos, que são os glóbulos de defesa do nosso organismo. O nosso sistema imunológico ele funciona por proximidade. Então ele está ali no nosso organismo procurando algo que seja geneticamente diferente da gente, que provavelmente é um vírus, é uma infecção, é uma bactéria e ele ataca. Se eu dou a minha medula óssea para uma pessoa que não é compatível comigo, ela vai produzir glóbulos brancos com a minha informação genética e que vai começar a atacar o corpo desse paciente. Então, por isso é importante a compatibilidade entre doador e receptor. E tem algum procedimento específico para os doadores? Então, o primeiro passo é o cadastro, né? Fazer o cadastro, tá lá no registro, pronto para doar quando for chamado. Aí, quando existe um paciente compatível com você, o doador, ele passa por exames de saúde, a ideia é saber que ele está bem de saúde, que isso não vai causar risco para ele, e nem que ele não tenha nenhuma doença infecciosa que possa passar para o paciente. Sim. Aí quem vai escolher a forma de doação de medula, se é por punção no osso da bacia ou por aférese, pela filtragem do sangue, é o médico do paciente. Apesar de ser tudo medula óssea, a concentração de medula é diferente, o material final é diferente e cada tipo de medula colhida de uma forma ou de outra vai responder melhor para um ou outro tipo de doença. Então, no caso da doação por aférese, por filtragem, esse paciente toma um remédio durante 5 dias para aumentar a produção de medula óssea no organismo, de células-tronco, e ele faz a filtragem de sangue em 2 horas, 2 horas e meia, o processo está resolvido. Esse tipo de doação tem como efeito colateral uma sensação de dor no corpo. Eu já ia te perguntar isso. Quais eram os efeitos colaterais? São poucos, mas existem. Então, esse remédio que a gente toma para produzir células-tronco no nosso organismo, ele dá uma sensação de gripe, sabe? Quando você está com o corpo meio cansado, meio... Mas é uma sensação que passa rápido, né? 5 dias você já está... Em 5 dias que você toma um remédio, 2 dias depois você já não tem mais sintoma nenhum. Então já foi respondendo tudo assim, ó, que eu ia te perguntar também desse tempo. Quanto tempo o doador leva para se recuperar disso? Quantos dias? No caso da doação por aférese, 2 dias depois você já não tem mais sintoma nenhum, não está sentindo mais cansaço, já está pronto para continuar a vida normal. Na doação por punção no osso da bacia, ele é um procedimento um pouco mais demorado porque requer centro cirúrgico, requer anestesia, né? Então o doador ele não sente nada na hora da doação, ele está anestesiado, ele é acompanhado por médico, por um anestesista, tem todo um procedimento de segurança para esse doador. Ele dorme no hospital para ter certeza que ele se recuperou bem do procedimento e no dia seguinte ele tem alta. O que ele vai ter de efeito colateral é uma sensação de dor local, uma sensação de batida, assim, como se estivesse jogando bola e bateu. Sim. Durante 5 dias, em média 5 dias, e depois também vida normal, pode voltar a realizar todas as atividades de forma normal. Entendi. Então, é importante a gente dizer que existem esses efeitos colaterais, mas que perto do que a gente pode fazer de salvar a vida de alguém, eles acabam sendo muito pequenos, né? O paciente que foi submetido a tratamentos graves, tomou doses e doses de quimioterapia, né? Tudo que esse paciente sofreu perto do que esse doador vai ter de efeito colateral, acaba não sendo quase nada. Puxa vida, realmente salvar vidas, né? Acho que não deve ter nenhum sentimento mais gratificante do que esse. E com relação à doação, como que você percebe que as pessoas mais fazem esse tipo de doação? Porque doadores de sangue a gente percebe que tem bastante, né? Sempre tem algum voluntário que vai lá, tem pessoas que já doam há anos, né? Todo o tempo, não sei de quanto tempo que pode doar. Mas como que funciona da medula? Você percebe que as pessoas vão quando elas têm algum familiar precisando ou não? Tem aquelas pessoas que sempre se disponibilizam, a pessoa pode doar mais de uma vez? Estou perguntando assim porque realmente é uma dúvida. Então, eu acho que o fator que mais mobiliza o doador a se cadastrar é, de fato, conhecer alguém, é ter contato com um caso, alguém que está precisando e ele procura o Hemocentro para fazer o cadastro. Agora, o que é legal dizer é que o brasileiro ele é realmente muito solidário. A gente tem o 3º maior registro de doadores do mundo, são 5,5 milhões de brasileiros cadastrados nesse registro, esperando serem chamados para doar. A gente precisa ter um registro grande, e não só grande, ele precisa ser diverso, porque a nossa população é geneticamente muito diversificada, para que todos os tipos genéticos da população estejam representados nesse registro e aí sim a gente consiga encontrar cada vez mais doadores compatíveis. E quando você doa uma vez, você pode doar outra vez?
Pode, não tem problema. Muita gente pergunta assim, e se eu doar agora e meu filho tiver uma doença e precisar fazer o transplante? A medula óssea, ela, como o sangue, ela se regenera, então você pode doar quantas vezes houverem pacientes compatíveis com você. A questão é que é muito difícil encontrar na população duas pessoas que são muito parecidas geneticamente com a gente, mas já aconteceu. Então, quando você tira o tutano ali, a gente pode chamar assim, ele vai se regenerar e vai voltar a ter. Porque eu fiquei pensando, as pessoas que eu não tiro, será que não ficam sem? Não, ela vai se regenerar e vai voltar a ter. Exatamente. Depois de quanto tempo? O processo, para ele se regenerar e voltar à quantidade que ele tinha, inicialmente 30 dias. Entendi. E geralmente, depois de quanto tempo de tratamento as pessoas podem fazer nessa questão receber a doação da medula? Então, tudo depende muito da doença e do tratamento, do momento em que essa doença foi encontrada. Então, você pode pegar uma leucemia que está num estado avançado e o paciente precisa ir muito rápido para o transplante. Você pode pegar a doença num estágio inicial e tentar contornar ela com medicamentos. Então, não tem um tempo certo para o transplante. Eu acho que, de grosso modo, o que a gente pode falar é que o transplante ele é indicado quando não tem mais tratamento. Chegou o momento de tirar aquela medula óssea doente e receber uma saudável. Isso porque todo esse procedimento que eu disse para você, de altas doses de quimioterapia para matar a medula, depois ele receber uma medula externa, essa medula pegar, começar a produzir sangue no corpo e ter todo esse... ele é um procedimento realmente muito complexo, e que exige muito da saúde do paciente. Então, por isso, ele é sempre a última alternativa do tratamento. E a AMIO é uma ONG que existe há quanto tempo? A AMIO nasceu em 2002, junto com o registro de doadores de medula óssea, para tornar esse registro possível e capaz. Então, a gente fez muita campanha no estado de São Paulo, conscientização de doador, cadastro junto com o Hemocentro da Santa Casa. Hoje a gente tem uma atuação com assistência social para o paciente, então a gente tem 2 casas de apoio que recebem pacientes de outros estados que vêm transplantar aqui em São Paulo. Então a gente tem muito centro de transplante no Brasil, tem muito transplante pelo SUS, hoje cerca de 80% dos transplantes do país são feitos pelo SUS, mas a gente não tem nenhum leito público de transplante, por exemplo, na região norte e na região centro-oeste do país. Então o paciente ele tem a indicação do transplante, precisa deixar o estado dele, a cidade dele e vir para São Paulo fazer esse procedimento. Uma cidade muito mais cara, muito mais difícil de se ficar. Então a gente tem 2 casas, uma que atende pacientes que estão transplantando no Hospital das Clínicas e outra para pacientes que estão fazendo tratamento na Santa Casa. Além de receber esses pacientes na casa, a gente tem um serviço de assistência para o paciente de São Paulo, que dá em tratamento, e que, em geral, são de famílias com uma situação de vulnerabilidade social alta, que isso só se agrava mais durante o tratamento, então o paciente ele precisa parar de trabalhar, o acompanhante para de trabalhar, os custos aumentam muito, é transporte público todo dia, remédio, alimentação, então a gente fornece para esses pacientes o transporte, leite, kit de higiene, cesta básica e a orientação da assistente social para que eles consigam seus direitos, para que ele consiga acessar, e a ideia é um pouco de que ele não desista do transplante por falta de condição material, dar esse suporte para ele conseguir concluir o tratamento dele. A gente tem projetos na área de educação, em escola com doação de sangue, conscientização para doação de sangue, tem informação para o paciente, o processo de educação para ele entender a doença que ele tem, o tratamento que ele está fazendo. A gente lançou agora, na última semana, terminou o último episódio do podcast, o Superviventes. Em qualquer plataforma de streaming você consegue encontrar, que fala um pouco sobre o tratamento oncológico, não necessariamente só de transplante, mas quais são os efeitos colaterais que acontecem depois de um tratamento oncológico. E também temos projetos de pesquisa clínica, de ter dado do transplante, entender, planejar o transplante na área de política pública. Poxa, bem completo, hein? E existe uma fila para as pessoas que precisam, das doações? Por exemplo, a pessoa que está acabando um tratamento, como é que funciona? Ela já vai, como que eles entram em contato não sei se existe uma fila para entrar possivelmente nessa fila, como que funciona esse processo? Então, quem indica o nosso serviço para o paciente é o serviço de assistência social do hospital. Então, todas as assistentes dos hospitais conhecem a AMIO, identificam que esse paciente tem uma necessidade e fazem o encaminhamento. Tá. A nossa assistente social vai fazer uma triagem, vai entender quais são as necessidades dele naquele momento e como a gente pode contribuir. E a partir disso ele vai com a gente até depois do transplante. A gente costuma assistir o paciente até 1 ano e meio depois do transplante. Ah, entendi. Então não demora tanto assim, né?
Depende. conseguir? Depende do andar do tratamento, né? Então, a gente tem tratamentos que são muito longos e a gente tem paciente que já ficou mais de um ano na casa com a gente, fazendo tratamento. Fazendo. Né? A gente até brincava quando a gente falou, a gente vai começar a trazer o IPTU da casa para você, né? Então, depende muito de como esse organismo responde ao tratamento e ao transplante. Esse processo da pega que você disse, explica pra gente, assim. Porque ele precisa ser compatível, porque você já tem a compatibilidade antes de fazer, certo? Isso. E aí você tem que esperar 30 dias para ver se deu certo. Isso. O que acontece nesse processo? Então, nesses 30 dias, né, essa medula óssea que o paciente recebe pelas veias do braço, ele vai cair na circulação, na corrente sanguínea, e ele vai começar a se alocar dentro das cavidades do osso. Quando a gente vê o nosso osso, ele parece uma coisa lisinha, mas ele é cheio de microcavidades. Então, a medula óssea ela entra por essas cavidades, se instala dentro do osso e começa a produzir sangue lá dentro. Começa a produzir glóbulos vermelhos, plaquetas, e a partir daí que se diz que a mágica está feita, né? Isso pelo corpo todo? Pelo corpo todo. Gente, que coisa. Porque pode ocorrer o caso de paciente que recebe o transplante e não tem pega, né? Então... Quando não tem pega, aí qual que é o próximo passo? Qual seria? Tenta mais uma vez? Tenta mais uma vez. Mais uma pelo menos Se ou mais? ele tem... sim. O ideal seria a primeira pega, o ideal seria na segunda tentativa, se ele pode ser com o mesmo doador, se ele tiver um outro doador também, existe essa possibilidade, a gente tem paciente com mais de um doador possível. A grande questão de ter muitos transplantes é justamente essa dose muito alta de quimioterapia e radioterapia que ele precisa receber para fazer o transplante. Então, e isso debilita muito a saúde do paciente, então ele não vai ter condições de fazer muitos transplantes, por uma questão do organismo não suportar, né? Não suportar, né? E me conta um pouquinho dessa história com a ONG. Bom, eu sou sociólogo de formação, depois eu fui me especializar em gestão de projetos sociais, então sou gestor da AMIL hoje, estou na organização há quase 8 anos e trabalho direto com a doutora Carmen Vergueiro, que é médica, hematologista, foi ela que criou a Associação da Medula Óssea e é ela que toma conta, ela é a nossa responsável técnica, né? Ela que detém o conhecimento da medicina e é ela que direciona a gente nesse caminho médico que não é a minha especialidade. Meu negócio lá é fazer com que a organização funcione no dia a dia, que a gente possa captar recursos, que a gente consiga prestar conta dos projetos que a gente faz, fazer relação com doadores, com pacientes, enfim, é um pouco isso. E são muitos projetos mesmo que vocês têm lá na ONG, né? São muitos projetos. Pelo que você estava me falando. Tem algum outro, por exemplo, não ter na região centro-oeste, que você falou? Centro-oeste e região norte do país. E vocês têm algum projeto futuro para tentar ter alguma sede lá, alguma coisa assim? Então, a gente começou agora também na associação um trabalho de advocacy. Advocacy é como você consegue se organizar para mobilizar o poder público, para influenciar políticas públicas, né? Então, como a gente conversa com os gestores públicos, como a gente conversa com parlamentares e começa a levar essas necessidades. Então, hoje, o programa de transplante de medula óssea no Brasil, ele é robusto, ele funciona, né? Salva vidas, mas ele pode melhorar. Então, a nossa função como sociedade civil é pressionar o governo, é pressionar o Ministério da Saúde para que eles melhorem os tratamentos, enfim, porque a instalação de um centro de transplante é algo caro e complexo, né? Nós, da AME, uma associação, não conseguiríamos fazer, mas a gente tem a possibilidade de, junto com os pacientes, junto com os familiares, de levar essas demandas e influenciar a política pública. Esses pacientes que vêm de lá, geralmente eles já estão internados, assim, como que é esse transporte para cá? Eles estão em tratamento, né, nas suas cidades de origem, então, em geral, não estão internados, eles são internados quando tem alguma intercorrência, né, quando tem alguma infecção, alguma coisa que demande um cuidado mais próximo, e aí as secretarias de saúde dos municípios têm um sistema que é o TFD, que é o tratamento fora de domicílio. Então, eles fornecem a passagem para esse paciente vir para a cidade onde tem a vaga e ele também recebe um valor diário, que pode variar de R$80 a R$100, para tentar, entre aspas, se manter nessa cidade
de São Paulo, 2 pessoas com R$ 100. Então, por isso, esse sistema da casa de apoio é muito legal, porque ele acaba tendo condições práticas de ficar próximo do hospital. Essa é uma outra questão, né? O paciente está muito debilitado, a imunidade muito baixa por conta das sessões de quimioterapia. E se ele fica longe do hospital, ele precisa pegar transporte público e enfim, tem uma série de questões ali. Está exposto ali a qualquer tipo de coisa, bactérias, enfim. Tem que ter um cuidado maior. Os centros públicos de transplante estão localizados em bairros que são bairros caros, né? Então, hoje a gente tem uma casa na Avenida Doutor Arnaldo e outra casa ali no centro de São Paulo, na Vila Buarque, na bairro da Santa Cecília, do lado da Santa Casa, lugares onde o custo para se alugar um imóvel é muito alto, né? Então, totalmente, né? Imagina. E as pessoas, eu não sei se você já falou isso pra gente aqui, mas se a pessoa recebe, né, e a pega não é feita, depois de quanto tempo ela pode refazer o procedimento? Bom, aí esse paciente precisa de um tempo para se recuperar dessas sessões de quimioterapia e radioterapia. Isso vai depender de organismo para organismo, mas isso também dá aí cerca de 20 a 30 dias. Entendi. Cerca de 30 dias já pode fazer novamente, tentar novamente. E pode ser que dê alguma questão de incompatibilidade mesmo sendo compatível? Na verdade, não. Quando o paciente vai para o transplante, né, tanto ele quanto o doador já passaram por uma série de exames de compatibilidade. Então, esses exames, a gente faz o primeiro para se cadastrar, que é o que a gente chama de exame de baixa resolução, e depois, para a doação, são feitos exames de alta resolução, para ter certeza que existe compatibilidade entre um e outro. Essa coisa não pode dar errado. Em questão de porcentagem, assim, você consegue mais ou menos por cima, pelo que você vê, falar para a gente como que é o sucesso, né, nesses procedimentos? Se a grande maioria dá mais certo do que errado, enfim. Então, isso não só no Brasil, mas no mundo também. Hoje a taxa de sobrevida do transplante é de 60%. De sobrevida pós-transplante. Isso porque, como eu disse para você, são todas doenças agressivas que já foram feito o tratamento e o transplante é a última alternativa. Então, o transplante é a cirurgia. Isso, o transplante ele não é necessariamente uma cirurgia, porque não tem incisão, não tem corte, não tem nada. É a transfusão. Certo. É receber a medula no braço. Que quando fala em transplante, eu já imagino aquela cirurgia de você transferindo um órgão de um lugar para o outro, enfim, né? Então, sempre quando falava também de transplante de medula, eu sempre imaginava mexendo alguma coisa na coluna. Não sei por quê. Eu imaginava ali me abrindo a coluna e... Por conta da medula espinhal. A gente tem no nosso sistema nervoso a medula espinhal, que ela leva os impulsos elétricos do cérebro para o nosso corpo. É ela que faz a gente se mover. Então, em geral, quem tem lesão de medula espinhal perde movimento. Então, são coisas diferentes, apesar de terem nomes parecidos. Então, acontece mesmo essa confusão entre a medula óssea e a espinhal. E principalmente para quem está fazendo tratamento oncológico, né? Quando eles falam assim, vai precisar fazer um transplante de medula, a gente já fica pensando, puxa vida, o negócio está muito mais sério do que a gente imagina. Mas não, você vai receber intravenoso mesmo o seu tratamento normal, vai esperar a pega ali, né, por até 30 dias. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas não é aquela questão da cirurgia, invasivo, que vai deixar você mais debilitado do que você já está, né? Não, inclusive também não é incomum dos doadores perguntarem pra gente: tem risco de eu perder meus movimentos doando medula óssea? Não, tá não, vendo? Porque ninguém vai mexer na sua medula espinhal, vai ser na medula óssea, então não tem risco pro doador de perda de movimento. E a medula óssea dentro do transplante, ela é algo diferente mesmo, porque em geral a gente transplanta órgão sólido. Sim. É pulmão, coração, né? Então, geralmente, e aí sim que requer, né, incisão, centro cirúrgico e tal. A medula óssea ela é um tecido líquido, então a gente recebe ela pela veia do braço. Estava conversando com ele, eu falei assim, olha, você fez a parte de medicina também, você é sociólogo, né? E ele falou assim, não, eu tenho 2 médicas que trabalham comigo, mas você já explica 100% da forma que a gente precisa para entender. Eu brinco que eu sou sociólogo com pós-graduação em hematologia. Olha, parabéns, viu? Inclusive, Obrigado. Parabéns, né? Pelo seu trabalho incrível, parabéns por todo o conhecimento. Obrigada por ter tirado aqui todas as nossas dúvidas, inclusive minhas também, que também achava que transplante de medula era feito através de cirurgia. Hoje eu consegui entender melhor. Acho que quem já precisou alguma vez, né, receber alguma doação de medula óssea também conseguiu tirar alguma dúvida aqui na nossa conversa, o que é importante também, porque quem está passando por algum tipo de tratamento oncológico, né, ou precisa de um transplante, ou vai ter algum paciente, ou alguém da família que vai precisar de transplante, para não se assustar.
né? Porque quando fala realmente em transplante de medula, você já pensa, puxa vida, vai fazer uma cirurgia, socorro Deus. E não é bem por aí, Isso. né? E só pra gente frisar, existem duas formas de fazer a doação, né? Fala pra gente novamente, pela bacia e Então, existem duas formas de doar. É a punção no osso da bacia, punção do osso da bacia. aquela que a gente vai para o centro cirúrgico, toma uma anestesia e o médico com agulha tira a medula óssea de dentro do osso. E o processo de aférese, que é o processo de filtragem do sangue. Então a gente toma um remedinho, o organismo produz medula óssea, tanto que ela cai na corrente sanguínea e essa máquina consegue filtrar a medula óssea e levar para o paciente. Então, é bem simples fazer a doação, não precisa ficar assustado, né? São 2 dias, dependendo da forma que o seu médico indicar para você fazer a doação, são 2 dias de recuperação para um e 5 dias para outro. É isso? Exatamente. Passei no teste, então? Passou no teste. Ai, muito obrigada, viu, Wagner, pela sua presença aqui. Foi enriquecedor o nosso papo. E, por favor, deixe seus contatos para quem quiser conhecer você melhor nas redes sociais. Legal, Kelly. Obrigado pelo convite. A gente que agradece essa oportunidade de poder falar um pouco sobre o tema, falar sobre o trabalho da associação. Quem quiser saber mais, pode procurar o nosso site, que é o www.ameo, A-M de Maria, e de escola ovo.org.br, ou pelas redes sociais. O nosso contato é o @ameomedulaóssea. Perfeito. E quem quiser ser um doador, só se cadastrar. Só procurar o Hemocentro da Santa Casa. Muito bom. Muito obrigada, viu, mais uma vez aqui pela sua presença. Depois você volta com mais tempo pra gente conversar um pouquinho mais. Legal, Kelly. Tá Obrigado bom? vocês pelo Combinado. convite. Obrigada por tirar todas as nossas dúvidas. E agora eu quero saber o que a Babi tem pra gente aí, hein, Babi?